Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ושיננתם לבניה ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ושוכבך ובקומך וקשרתם לאותן ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. O Eterno, bendito seja o seu glorioso nome, escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat, Lekadshu, lembra-te o dia de Shabat para santificá-lo. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom a todos que estão no canal Teshuvah Total. O Eterno abençoe tua casa, tua família, toda a tua parentela neste dia que é um dia especial, um dia separado para o Eterno, um dia que nós cessamos todas as nossas atividades para nos encontrarmos com o Eterno, para vivermos somente para o Eterno. É um dia maravilhoso que o Eterno separou para nós no início da criação. Não é uma festa para Ele, na verdade, Ele nos dá essa festa, Ele nos presenteia essa festa para que a gente possa, nesse dia, nos restaurarmos, nos resetarmos, nos reiniciarmos para toda a vida que teremos aí pela frente, nos próximos dias. Então, vamos iniciar o estudo dessa porção, vamos iniciar o estudo da porção Vai Ler. Eu sou o Renato de Prínsio, trago para você esse estudo, fechando aqui, quase fechando os estudos desse ciclo de estudos, né? Ciclo de estudos que começa lá em Bereshit, 54 porções depois, reiniciamos o ciclo. Hoje estamos na porção de número 53. Então, abre o teu coração para começarmos a estudar essa porção. Mas antes de estudar a porção, eu quero trazer para você um convite, né? Um convite especial, um convite para o Moed do Eterno, o segundo Moed desse mês de Tishrei, o 7º mês. Os Moedim do Eterno, que são trazidos lá no livro de Vaikra, no capítulo 23, na porção Emor, nós temos todos os detalhes, e nós temos durante todo o texto que nós estudamos da Escritura, nós temos vários momentos em que o Eterno
repete, né, repete essas datas maravilhosas, esses Moedim, que são os momentos de encontro com o Eterno, momentos especiais para nós festejarmos. Na última segunda-feira, no dia 22 de setembro, nós comemoramos aqui o Yom Teruá, que é o dia do toque do shofar, né? O shofar que é, né? Shofar que é esse chifre de carneiro aqui, né? Onde sai um som maravilhoso, um som bastante peculiar. E o dia do Yom Teruá é justamente para que a gente ouça esse toque, um chamamento para as festas desse período, desse sétimo mês. Então, comemoramos aqui no canal Techuvá Total, acompanhando aí Moré Marcos Felipe com leituras da Escritura, com alguns esclarecimentos, alguns ensinamentos que nós sempre agradecemos ao Eterno por receber tais ensinamentos, porque cada vez aprendemos um pouquinho mais e vai ficando gravado na nossa mente todos esses detalhes, né? E foi uma festa maravilhosa, uma festa, realmente uma festa, né? Porque nós comemos vários itens, 7 frutos da terra de Israel, da terra que mana leite e mel, né? É uma festa maravilhosa, porque a gente lê um pouquinho, conversa um pouquinho, come lá um trigo, come um pão de cevada, come uma azeitona, uma uva, e de repente a gente comeu bem pouquinho, mas a gente está repleto, satisfeito, porque o alimento foi ao nosso coração, né? É diferente daquelas festas onde se come muito, se come um monte de carnes cozidas, gordura e bebidas, e no final a pessoa acaba passando mal de tanto comer e não se sente feliz, não se sente leve, não se sente satisfeito. Então, os moedim do Eterno são assim, os moedim do Eterno são para nos trazer alegria, nos trazer shalom. E vamos na próxima semana, né? Na próxima semana, no pôr do sol do dia 1º ao pôr do sol do dia 2, nós teremos este moedim, que nós não chamamos de festa, porque a festa geralmente está implícito aí uma comemoração, festejos, comidas, bebidas, né? E esse moído do Eterno é completamente diferente. Ele não tem bebida, ele não tem comida, justamente ao contrário. É um dia que nós afligimos nossa alma sem comer nada para mostrar ao Eterno que estamos arrependidos das transgressões que cometemos no último ano e que nós nos comprometemos a não cometer no próximo ano, esse ano que se iniciou no 1º dia do mês de Tishrei, do 7º mês. E, com isso, nós vamos depois apresentar o nosso Corban, vamos expiar as nossas transgressões, vamos expiar os nossos erros, os nossos pecados, vamos apresentar um Corban ao final e pedir ao Eterno que o nosso nome permaneça lá naquele livro que vai ser aberto no dia do juízo. Então, nós teremos aqui no canal alguns momentos de estudo preparatório para esse moído do Eterno. Já tivemos um na última terça-feira. Se você não viu, está disponível aqui no canal. É importante que você veja, porque como a gente faz um jejum, é importante você se preparar para passar 24 horas sem comer e sem beber. Então, tá um cuidado especial, nada difícil, nada complicado, é possível. Todos os anos a gente faz isso, já faço isso há uns 5 anos e eu digo para você que é maravilhoso, ninguém morre porque não vai comer durante um dia, mas a gente precisa se preparar. E aqui no canal, como a gente sempre faz, vai ter, na próxima terça-feira, vai ter um estudo especial, o segundo estudo, para os preparativos dessa festa. E no dia 10 de Tishrei, na noite do dia 1º, nós estaremos aqui juntos no canal, são vários morins que vão participar dessa comemoração, nós faremos leituras durante cerca de 12 ou pouco mais horas,
nós estaremos ao vivo aqui fazendo leituras da Torá, dos escritos, dos profetas, dos escritos nazarenos. Nós estaremos aqui leituras para você acompanhar o seu estudo. Então, vamos agora iniciar aqui o estudo da porção Vaieler, e foi, né? E foi. Então, Moshe está lá na planície de Moab, está falando com os líderes das tribos, está falando com várias pessoas das tribos, ensinando tudo aquilo que ele nos trouxe desde a porção Devarim, esse livro Devarim, esse livro fantástico, em que Moshe sentiu a necessidade de falar ao povo mais algumas coisas, né? Porque o Eterno já tinha fechado todo o ensino, o Eterno já tinha apresentado todo o ensino nos 4 livros anteriores, mas Moshe pediu ao Eterno: olha, eu quero fazer mais um resumo, né? Um resumo geral aqui, para que o povo não perca aí se ele não entendeu, vai entender agora, né? E o Eterno permitiu, e ele escreveu esse livro maravilhoso, o livro de Devarim, onde ele faz esse discurso. Então, ele quer mostrar para a gente, né, para o povo daquela época, e para a gente, que o Eterno andará conosco, o Eterno anda com cada um de nós, mas não é assim, simplesmente ele anda e pronto, né? Ele anda com aquele que estabelece, que cumpre, né? Cumpre algumas diretrizes básicas, que são simples, né? Ouvir os seus mandamentos, guardar no coração e praticar. É nesse momento que o Eterno vai estar conosco. E o Moshe vai explicar um pouco mais o que acontece nesse momento, o que acontece conosco quando o Eterno está ao nosso lado. E o que acontece quando a gente não quer que o Eterno ande do nosso lado. A gente tem essa opção, a gente tem essa escolha, né? Moshe nos disse: olha, eu coloco diante de vocês hoje a bênção e a maldição. Você escolhe, você faz o que você quiser, né? Então, aqui ele continua apresentando para que a gente faça a escolha correta. A escolha correta é justamente a escolha que vai fazer com que a gente ande, né? Ande com o Eterno do nosso lado. Então, é essa a escolha que a gente deve fazer, né? É essa a escolha que todo mundo quer, mas as pessoas não querem fazer a sua contraparte. Muitas delas não querem fazer a sua contraparte, que é obedecer os mandamentos do Eterno. Então, vamos, né? Vamos para o verso 1º do capítulo 31. Essa porção é muito pequena, ela é uma porção de um capítulo só, né? Praticamente a gente poderia ler até num único estudo, mas nós vamos aprofundar alguns detalhes e você sabe, né? Você sabe que muitas vezes um verso desse da Torá a gente poderia ficar horas e horas e horas, que tem assunto aí embutido nesse texto. E a gente normalmente lê essa porção nos anos comuns de estudos, os anos regulares, como a gente diz, né? Os anos de 354 dias, de 12 meses, de 29 dias e meio cada mês, a gente lê muitas vezes essa porção junto com a porção anterior, a porção Nitzavim, né, que nos foi trazida no último estudo, no último Shabat, pelo Moré Fábio Mazzarella. Então, se você não assistiu, você depois assiste, porque nós temos ali muitos ensinamentos, né, muitos estudos que o Moré, com muita habilidade, com muita capacidade, nos traz aí muitos ensinamentos, né? Então, aproveite aí esses últimos dias de estudo do livro da Torá, dos 5 livros da Torá, porque depois nós iniciaremos novamente e você vai ter oportunidade de ver novamente. Mas não deixe de estudar hoje aquilo que já estamos em estudo desde o início do ano
5.785. Vayeler Moshe, Vaidaber et Hadevarim Haele El Kol Israel. E foi Moshe e falou estas palavras, et Hadevarim Haele, estas palavras, El Kol Israel, a todo Israel, né? A todo o povo de Israel. Como Moshe foi? Moshe já não estava lá? Moshe já não estava na planície do Moabe? Já não estava lá junto do povo? Por que o livro de Devarim coloca e ele foi? Né? Porque nesse momento Moshe vai tratar de um assunto muito especial, né? Um assunto que ele não quer que o povo deixe de acompanhar. Então ele vai falar numa entonação mais assertiva, vai falar de uma forma mais eloquente, enfim, vai de alguma forma falar diferente do que ele vinha falando até então. Por quê? Porque Moshe, nesse momento, ele vai dizer a todos que os seus dias terminam ali, né? Esse é o último dia dele sobre a face da terra. Esse é o dia em que ele vai morrer, que ele vai deixar de estar com o povo. E nesse momento ele vai dizer quem ocupará o lugar dele, porque ele sabe que aquele povo precisa de um pastor, aquele povo precisa de um líder, aquele povo não pode se portar como uma ovelha sem pastor, né? Como nós vimos lá no livro de Bamidbar, na porção Pinhas, né? Moshe sabe que não vai entrar na terra e ele diz ao Eterno, então indique alguém, né, que conduza esse povo para que ele não seja um rebanho sem pastor, para que eles continuem sendo guiados, porque o ser humano precisa desse guia até o momento que ele não vai precisar mais, até o momento que ele já está bem adiantado na sua caminhada de Techuvá e ele já pode andar com as próprias pernas, mas ele tem muitas dúvidas no início, ele tem muitas dificuldades e ele precisa de um líder. E Moshe não quer que o povo fique desconfiado do líder, que de repente aparece um líder, como apareceu Aharon, né? Lá atrás apareceu Aharon, e aí veio Korah. Korah falou, não, eu que sou o líder, eu que sou o bambambam, eu que tenho dinheiro, eu que sou poderoso, eu que tenho que ser o líder. Né? Moshe indicou o irmão dele e por um nepotismo. Então não é assim, eu que tenho que ser, eu que tenho que ser. E o povo ficou meio balançado ali, o povo ficou, pô, mas será que não é mesmo? Porque não tinha eleição, não tinha campanha eleitoral, simplesmente apareceu ali Moshe, apareceu Aharon, e eles passaram a conduzir o povo. E o Eterno então mostrou, né, na porção Korah, você pode reler a porção, você vê que o Eterno mostra que quem escolheu não foi Moshe, não foi Korah, não foi Aharon, quem escolheu Aharon foi o Eterno que diz para Moshe, já que você não vai conseguir falar, vou colocar o seu irmão para falar, você vai ser para ele por Elohim e ele vai ser o teu mensageiro, o teu malar. Né? Então eu vou falar para você e você vai falar para o teu irmão e então, né, ele vai então falar com o povo. E aqui Moshe quer deixar claro que ele falou com o Eterno selecionou uma pessoa para acompanhar o povo e então agora o povo vai seguir com esse guia, com esse líder, com esse homem à frente deles na entrada da terra de Canaã. Então vamos ao segundo verso que diz assim: Vaiomer Alechem, bem mea ve'ezrim shana anohi hayom. E disse para eles, na idade de 120
20 anos eu estou hoje. Então, uma palavra bem, né, sempre que a Torá vai indicar a idade, né, a minha idade é tanto, o fulano tem tantos anos de idade, ele coloca a palavra ben, a palavra filho. Né, palavra filho que significa eu sou filho ou eu nasci de alguém, eu estou vivendo como filho de alguém por tantos anos. Né? Então, a palavra ben significa na idade, além de significar filho. Moshe então diz que está, naquele dia, completando 100 anos de idade. Né? Mazal Tov para ele, né? Mazal Tov para ele. Naquele dia o povo devia estar comemorando com ele, lá acendendo um bolinho, uma velhinha, né? Como a gente faz até os dias de hoje. Mas, na verdade, ele está mostrando que ele está completando ali o seu terceiro ciclo de vida. E ele diz mais, Lo uhal ud la set velabo Adonai amach elai lo ta'abur et ha-yarden hazeh. Não comerei, ou seja, não terei forças, não poderei, não conseguirei mais sair, não comerei mais para sair e para entrar. Por quê? Porque agora ele está passando o bastão. Esse é o último dia dele, ele está dizendo, eu vou morrer agora. Né? Então eu não mais me alimentarei, por isso eu morrerei. E Adonai me disse, não atravessarás o Iardém, esse rio que eles iriam atravessar para, né, para entrar na terra. Então, Moshe, nesse momento, está dizendo para eles, olha, saibam que nesse momento eu vou morrer. E é interessante que o povo não tinha ainda noção disso, o povo não esperava isso de Moshe. Já sabiam que Moshe não iria entrar, mas ainda tinham talvez aí uma expectativa de que Moshe entrasse com eles, Moshe os liderasse. Mas ele deixa claro aqui essa informação que o Eterno tinha passado para ele. E é importante a gente lembrar que Moshe teve 3 períodos bem distintos na sua vida. Períodos esses que a gente tem que entender e trazer para a nossa vida. O primeiro período foi quando o faraó do Egito, o faraó novo que chegou lá, não conhecia Yosef, Yosef tinha morrido, o faraó da época tinha morrido, e o novo faraó chegou lá, tomou conta, e ficou assustado com o povo hebreu que estava lá. Então ele escravizou o povo crescia, e ele ficou com medo daquele povo se rebelar contra ele. Então o que ele fez? Ele estabeleceu que todas as crianças deveriam ser, todos os meninos homens que nascessem deveriam ser mortos logo após nascer, para que aquela população não crescesse e viesse causar uma revolução ali, viesse destituí-lo do poder, qualquer coisa assim. Né? E Moshe então nasce, é colocado numa arca, né? numa tevat, lá no rio Nilo, pela sua mãe, e a sua irmã acompanhou, e vem a filha do faraó, recolhe ele, cuida dele, e a própria mãe o amamenta, e ele vai então crescer junto da casa do faraó. Agora veja, o faraó só tinha essa filha, não tinha filho, o filho havia morrido. Ele só tem essa filha cuida de uma criança, mesmo que ele soubesse que essa criança era hebreia, ele, obviamente, ele cuidava dessa criança como avô. Ele era o homem mais importante da face da terra naquele momento. O Egito, o Egito era o país mais rico da época, era o país que mais tinha posses na época.
era o país mais poderoso, e esse rei era o mais poderoso. Agora, mais poderoso que esse rei era o neto do rei, né? Porque se o filho do dono do mundo é importante, imagina o neto do dono do mundo, né? Então, como as pessoas muitas vezes, eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono, porque as pessoas acham, né? E com certeza são, né? O filho de alguém poderoso é muito mais poderoso que o pai. Muitas vezes o pai trabalha, 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 e o filho aqui usufrui disso tudo. E o neto, então, usufrui muito mais, né? Eu falo isso porque eu sou avô e sei, né? E sei o que eu faço pelos meus netos, né? Faço muito pelos meus filhos, mas com certeza, se um neto meu me pedir qualquer coisa, ele, né? Com certeza vai ter rapidamente do bom e do melhor, logicamente, com, né? Com as diretrizes da Torá sempre me guiando, né? Porque não adianta ele, meu neto, chegar aqui e falar, vô, me leva ali porque é Shabat, mas eu tenho que ir, não vai de jeito nenhum, porque ele já sabe que no Shabat não me peça nada, a não ser se quiser ficar comigo estudando, vai ficar, mas se quiser qualquer outra coisa, vai esperar o pôr do sol para isso. Mas então Moshe estava naquele momento ali, é, é, usufruindo do bom e do melhor, né? O filho era o neto do faraó. Então ele teve toda a instrução necessária de todas as áreas do conhecimento que o Egito já havia desenvolvido muita coisa. Então ele conhecia de tudo. Ele treinava para a guerra, ele foi então um excelente general, ganhou batalhas para o faraó. Ele era o o sucessor do faraó. Então ele estava treinado para isso, ele aprendeu tudo que podia se aprender naquele momento, como liderar pessoas, sobre de todas as religiões, sobre tudo que acontecia naquela época, ele teve esse conhecimento. Mas tão logo a filha do faraó fica grávida, né, vai ter um filho, ele então é preterido. Por quê? Porque ele não era descendente de sangue do faraó. Então, quem ia assumir era o Armose, né, o irmão de Moshe, que iria assumir. Ele fica desgostoso, sai, encontra lá um egípcio batendo num hebreu. E aí ele fica revoltado, porque ele estava treinado para a guerra, mas ele não estava treinado para uma violência gratuita no momento de paz. Então, por que que um sujeito está batendo no outro? E ele começa, então, a questionar a sua condição. E, nesse momento, ele mata o egípcio. Mas a gente entende que esse matar o egípcio, além de ser a morte de um cidadão egípcio, foi o egípcio que vivia dentro dele, aquele ser que vivia simplesmente em função dos bens que ele tinha ali como filho do faraó. Então ele começa a perceber que não era aquela realidade da vida. E isso tudo, logicamente, foi o Eterno que foi guiando para que ele tivesse toda essa instrução, todo esse conhecimento. O plano do Eterno já estava pronto há muito tempo, né? Então Moshe vai se preparando para assumir a liderança de um povo. E aí ele passa a viver junto dos cordeiros, dos carneiros, né? Das ovelhas lá de uma pessoa que o acolheu e com quem ele casou com a sua filha, que foi Itrô, né? Então ele vai lá viver com Itrô e vai cuidar das ovelhas de Itrô. E você pensa que cuidar de ovelha é uma coisa fácil, uma coisa simples? Não pense que é simples, não. Por quê? Porque a ovelha, o carneiro, é um bicho muito irascível, ou seja, um bicho que é, não aceita qualquer pessoa, é um bicho rebelde, é um bicho turrão, né? E, ao mesmo tempo, é um bicho muito medroso, né? O carneiro, se ele vê a imagem dele dentro da água, ele fica com medo, ele se assusta, ele, ele não fica bem. Então, se uma pessoa vai passar a ser pastor de ovelhas, ela precisa passar muito tempo com a ovelha, conquistar a ovelha, o carneiro ali, para que o carneiro, a ovelha, desenvolvam confiança nesse pastor, né? A partir de então, o pastor pode se afastar por anos, que ela vai, né,
ela vai reconhecê-lo em todos os momentos. Faça mal a um carneiro e volte dali 2 anos, você vai ver como é que o carneiro vai te receber, ele vai te dar muita, vai te dar muita cabeçada, né? Então, o carneiro é um bicho muito irascível, e Moshe vai aprender isso, né? Moshe vai aprender a lidar com esse bicho que tem o pescoço duro, um bicho difícil de se lidar. Por isso que nós vemos lá no Salmo 23, né? Nós temos lá no Salmo 23 a mensagem do nosso querido Davi Hameler, né? Quando ele diz Adonai Roi Lo Ersá, o Eterno é meu pastor, não me faltará. Por quê? Porque no momento que nós aceitamos que o Eterno é o nosso pastor, a gente sabe, como um carneiro sabe, que o seu pastor não vai abandoná-lo, não vai deixá-lo de lado, não vai se afastar dele, não vai deixar que ele sofra qualquer coisa, qualquer perigo. Então, esse salmo é muito interessante e é justamente de uma pessoa que conhecia muito bem a ovelha, conhecia muito bem o carneiro. Então, Moshe, ele passa essa segunda fase da sua vida aprendendo a conduzir, né, um animal irascível, um animal que tem medo de tudo, que assume, que vive com dificuldade, que tem medo de tudo, que é, 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 toda hora quer coisas novas, que muitas vezes briga por comida, né? O carneiro ele faz isso, né? O carneiro, se ele está comendo lá e tem um outro carneiro do lado comendo, ele vai lá e derruba o prato do outro só para ele, né? Só para ele ficar bem. Então ele é o ser humano, né? O carneiro é bem a representação do ser humano e Moshe vai aprender a lidar justamente nesse período que ele passa lá na na terra de Mitrô, cuidando das ovelhas, do carneiro de Itrô. Então, essa é a segunda fase da vida dele. A terceira fase é quando ele vai pastorear, né? Pastorear o rebanho do Eterno, o povo do Eterno, esse povo que se comporta exatamente como um carneiro, né? Pescoço duro, um povo difícil, um povo que reclama, um povo que nunca está satisfeito, um povo que tem medo de tudo, que se entrega a falsos deuses só porque tem medo, né? Só porque tem medo de, de, de enfrentar uma situação. E nós precisamos aprender isso que Moshe aprendeu em 120 anos. Né? Nós precisamos, em todos os dias da nossa vida, lógico que nós não vamos viver 120 anos para aprender isso, nós temos que aprender com Moshe, porque a Escritura faz isso, a Escritura nos traz as experiências para que a gente aprenda com elas de uma maneira mais rápida. Né? Nós precisamos passar 40 anos no deserto para aprender a ser tolerante, para aprender a obedecer os mandamentos do Eterno. Então, Moshe fez isso e nós podemos fazer isso a todo momento. É aprender a Escritura, é aprender o que diz o Eterno, é aprender como se comportar segundo os ensinamentos do Eterno, é aprender a viver conforme o Eterno nos ensina. Isso nós temos que fazer todos os dias da nossa vida. Né? Por isso que foi Moshe dizer isso para o povo, foi Moshe dizer isso para todos que estavam ali. Olha, agora eu não vou mais andar com vocês, vocês têm que aprender a andar sozinhos, vocês vão ter que andar sozinhos aí, junto, né? junto, e, junto do povo. E nós veremos lá na frente que Moshe viveu esses 120 anos, percorreu todo esse caminho, e esses 120 anos foram repletos para ele. Por quê? Lá no capítulo 34, na última porção, Vezot Abrahá, nós vamos aprender, no verso 7, nós vamos aprender que Moshe morreu aos 140, 120 anos, mas não teve problema de visão e estava forte como quando começou a sua jornada, né, ao sair da casa do faraó, robusto, né, esbelto, um guerreiro. Né, ele não teve nenhum problema de Alzheimer,
glicose elevada, eh, diabetes, né? Não teve nenhum problema de visão, não teve nada. Moshe morreu porque foi chegada a sua hora. Porque nós sabemos hoje, né, como disse Davi Améler no Salmo 90, no verso 10, ele diz que a nossa vida é de 70 anos. Né? Nossa vida é de 70 anos. Tanto que na Escritura, um, uma geração, né, uma geração na Escritura é de 70 anos, porque essa é a vida normal, né, de um ser humano. A maioria vive aí 70 anos, 80 anos já começa a ter dificuldades, né, dificuldades cognitivas, dificuldade de movimento, enfim, vários tipos de dificuldade. Né, essa é a estrutura natural do ser humano. Mas quando ele se dedica ao eterno, como Moshe, a sua vida passa a ter, né, a ter um desenvolvimento diferente. Então a gente precisa aprender isso, a gente precisa ter isso na nossa vida para a gente envelhecer, né, com sabedoria, envelhecer com entendimento, envelhecer com poder de aconselhamento, com Ruach Elohim, né, sobre nós. Então nós precisamos aprender isso, e isso a gente só aprende se a gente aprender, né, se a gente aprender os ensinamentos do Eterno e praticá-los todos os dias da nossa vida. E Moshe repete aqui o que ele falou lá, né, lá na porção Pinhas. Na porção Pinhas, quando ele sabe que não vai entrar na terra prometida, né, quando ele tem certeza disso, ele diz ao Eterno: olha, então você seleciona outra pessoa, né, você seleciona outra pessoa que saia diante deles, né, e que entre na terra. Por quê? Porque eles não podem ser eles não podem ser um rebanho sem pastor. Eles precisam ter alguém. Então você vê como é que funcionava a cabeça de Moshe, né? Ele sabe lá naquele momento que ele não vai entrar na terra. Ele podia muito bem falar: olha, então agora, né, eu encerro as minhas atividades, me aposento, e quem quiser que faça o que tem que ser feito. Mas ele não, ele se preocupa, né, com o que vai acontecer com aquele seu rebanho, como um pastor de ovelhas faz, né? O que vai acontecer? Eu não posso mais conduzir as ovelhas, então vou colocar alguém que faça do mesmo jeito que eu fazia, que cuide delas da mesma maneira que eu cuidava, para que elas não sofram, para que elas não sintam isso. Esse era o amor que Moshe tinha por todo o povo, mesmo aquele povo sendo um povo difícil, pescoço duro, um povo que se rebelava o tempo todo, um povo que fazia um monte de coisa que aborrecia todo mundo, né? E aí Moshe ainda briga por esse povo, Moshe ainda quer que esse povo tenha aí um guia, um líder que vá conduzi-los é, conduzi-los para chegar na terra da promessa. E ele sabia, né? Ele sabia que não ia, porque o Eterno disse lá naquele episódio em que ele sofria pela morte da sua irmã Miriam, né? E aí o Eterno via que o povo queria água, o Eterno disse para ele: olha, conversa, fala para a rocha que ela dê água, e ele bate na rocha, e a rocha verte água, e o Eterno diz: olha, você não me obedeceu ali, você me desautorizou ali perante o povo, você fez diferente do que eu mandei, né? Então você não vai entrar na terra. Mas o Eterno já tinha dito que ele não ia entrar na terra antes. Quando o povo saiu para reconhecer a terra, para ver se o Eterno não estava mentindo, se aquela terra jorrava mesmo leite e mel, Moshe gostou da ideia. Moshe achou boa a ideia. Então o Eterno disse ali: todo aquele que saiu de Mitzrayim com 20 anos para cima não entrará na terra. Somente entrarão Caleb, filho de Funé, que nem era daquela nação, que era um estrangeiro, mas que adotou os ensinamentos do Eterno, somente Caleb e Yehoshua,
filho de Nun. Esses dois entrariam, nem Moshe entraria ali. Por quê? Porque Moshe concordou com o povo. O povo falou para ele: Moshe, vamos mandar lá uns investigadores lá saber se essa terra é mesmo boa. E Moshe diz lá na porção de Devarim, Moshe diz: olha, eu gostei da ideia, achei que era boa. E aí, né? E aí ele, então, nesse momento, foi uma fraquejada que ele teve, né? Como todos nós temos, foi uma fraquejada em dizer ao povo: não, não vão de jeito nenhum, porque o Eterno já falou que a terra mana leite e mel. Então, ele está se dizendo aqui para o povo, está confirmando que o Eterno disse a ele: não atravessareis esse Yarden. Adonai Elohecha hu over lefinecha hu yashmit et hagoim haile milefanecha vi Rishta Ristan Yehoshua hu over lefanecha Kaasher diber Adonai. Adonai é teu Elohim. Moshe aqui diz claramente para todos que Adonai é o Elohim de cada um. Todos têm que aceitar o Eterno no coração. Não adianta meia dúzia aceitar e os outros não, porque essa meia dúzia vai receber do Eterno as bênçãos que o Eterno prometeu. E os outros não. Não é algo que todos que caminham juntos vão ter o mesmo destino. Não, Adonai é o Elohim de cada um, como ele disse lá no primeiro mandamento: Anohi Adonai Elohecha. Eu sou o Eterno teu Elohim. É cada um que deve receber o Eterno dentro do seu coração. Lá na porção Pinhas, no livro de Bamidbar, no capítulo 27, verso 18, o Eterno diz: comissione então Pinhas, né? Selecione Pinhas, esse que vem te acompanhando desde o início, né? Esse vai ser então o que vai te substituir. Nele vai ser colocado um mover de liderança, um mover do Eterno de liderança, para que ele conduza o povo, para que ele conduza as ovelhas pelo caminho, né? Então, Moshe está apresentando para as suas ovelhas o pastor. Olha, agora não vai ser mais eu, agora vai ser esse. Por quê? Porque o povo precisa se ambientar com esse novo pastor, porque senão não vai aceitá-lo, como fez, né? Como fez Cora lá: não vou aceitar esse aí não, eu quero ser o pastor agora, não vai ser mais Aharon. E aí o Eterno mostrou que não é assim que a banda toca, não é assim que vai ser, porque você quer, mas vai ser segundo a vontade do Eterno. Ve'asa Adonai lachem kasher asa le Sihon u lehog melachi ha-emori u learsan asher shimid otam. E fará Adonai a eles conforme fez a Sihon e a Og, reis do Emori, e as suas terras, as quais destruiu. Então, o que aconteceu lá naquele momento? O que aconteceu com Sihon? O que aconteceu com Og? Né? Moshe estava chegando lá na terra de Moab, e aí, né, ele falou com Sihon, o rei dos Emori: olha, nós vamos passar aí pela tua terra, a gente vai, é um mundaréu de gente, então a gente quer passar sem problema nenhum, sem causar problema nenhum. Se a gente consumir alguma coisa, a gente vai pagar por isso, pela água, pela comida,
a gente não quer problema nenhum. Aí, né, o que fez Sihon? Não, tudo bem, pode passar, só que depois Sihon ataca, né, ataca o povo hebreu ali, o povo israelita ali, né? E aí o que o Eterno faz? O Eterno destrói Sihon e destrói todo o povo de Sihon, toda a terra de Sihon. Por isso que nós vimos lá na porção Balaque, né, que Balaque ficou com medo do povo que vinha com Moshe. Por quê? Porque ele viu ali que Sihon foi destruído, foi morto. E aí ele assume lá a direção do povo, né, e aí fica com medo e contrata lá Bilã para amaldiçoar o povo do Eterno. Então foi nesse momento que Sihon, né, Sihon se fez de besta, se fez de traíra lá, né? Atacou o povo do Eterno, e o Eterno, então, libertou, conduziu o povo para a vitória. O Eterno venceu aquela briga pelo seu povo. É isso que nós vamos entender aqui. Moshe já repetiu isso várias vezes nesse discurso. Né? Moshe já disse várias vezes todos os momentos em que o Eterno lutou por eles nessa caminhada de 40 anos. Na verdade, desde aquele momento em que eles começaram a se movimentar, né? Porque eles ficaram muito tempo parados lá em Kadesh Barnea. Eles ficaram 38 anos, é o último ano que eles começam a se movimentar para chegar na Terra prometida. Eles não ficaram zanzando, eles ficaram parados lá 38 anos, não sabemos, não temos ideia do que aconteceu ali, não sabemos nada do que aconteceu, é um período apagado na história, nenhum registro, nenhum lugar, nenhuma arqueologia, nenhum livro, nenhum autor, ninguém se arrisca a dizer, olha, aconteceu isso, 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 isso. Não, aquele momento foi apagado. Né? Um momento apagado, o Eterno apagou da história aqueles 38 anos. A partir do momento em que que era o tempo que faltava para eles completarem os 2 primeiros anos, que eram aqueles 2 primeiros anos que estava planejado para eles saírem de Mitzrayim e chegar na Terra Prometida, quando faltava aquele número de meses, o Eterno colocou o povo em marcha, a nuvem começou a se movimentar e o povo, então, começou a caminhar pelo deserto, e nessa caminhada, então, eles encontraram vários inimigos, né? Os edomitas, os emoritas, né? Todos esses povos aí que quiseram atacar, que não permitiram que o povo de Israel passasse, mesmo com Moshe dizendo, olha, nós não queremos briga, nós não vamos fazer mal nenhum, nós não vamos tirar nada de vocês, a gente simplesmente quer passar, né? A gente quer ter o direito a viver, como é até hoje, né? Como até hoje esse povo é atacado, é massacrado, né? Tentam tirar ele da face da terra e eles não querem nenhuma briga, não querem nenhuma confusão, querem apenas ter o direito de caminhar segundo as orientações do Eterno. Mas os outros atacam, os outros fazem um monte de atrocidades, né? Colocam a população contra eles, colocam os outros contra eles, porque por pura e simples inveja, maldade, né? Porque esse povo é o povo do Eterno. Mas deveriam pelo menos entender que não dá para mexer com esse povo, porque quem vai à frente deles é o Eterno. Então briga com o outro, gente. Então, tem tanta coisa para fazer, não precisava nem brigar. Mas se quiser brigar, vai brigar com o outro, porque nesse aqui vocês não vão levar vantagem nunca. Por quê? Porque o Eterno está com eles. O Eterno é que vai ser o escudo deles, a maguém deles é o Eterno. Unetatan Adonai Lifnehem, va asitem lachem kechol hamitzvah asher viti atechem. E os dará Adonai à vossa frente. Ou seja, o Eterno vai fazer com que esse povo seja destruído na frente de vocês.
todos os seus inimigos serão destruídos pelo Eterno. O Eterno vai lutar por vocês. E fareis a eles como toda a ordem que ordenei a vocês. Que ordens são essas? O que Moshe ordenou para o povo? Olha, Moshe várias vezes, né, falou, não façam alianças com outros deuses. Né? Quando vocês entrarem na terra, vocês vão encontrar lá um povo idólatra, um povo que faz oferendas a outros deuses. Como nós vimos lá em Shemot 23, na porção Bechalar, né? Na porção quando vocês forem enviados, quando o faraó enviar vocês, vocês vão encontrar lá um povo que adora deuses estranhos. Então vocês não façam isso. Moshe explicou várias vezes, né? Moshe falou, não façam com aliança com esses moradores que têm deuses estranhos, deuses que não são o eterno, né? O eterno nosso Elohim. Então vocês não sigam esses falsos deuses, esses deuses estranhos, esses deuses desses povos. Em Bamidbar, na porção Macei, também Moshe falou, olha, vocês vão chegar lá, vocês vão derrubar todas as estátuas de adoração, vocês vão derrubar os locais de adoração que ficam nas colinas, né? Porque o povo que adora deuses estranhos gosta de botar, né? Gosta de botar os lugares de adoração em cima de colinas. Até hoje é assim, até hoje os montes mais difíceis, mais complicados, tem lá um objeto de adoração lá em cima, uma árvore, alguma coisa que traz, né, traz a adoração desses seres chamados deuses criados pelo próprio ser humano. Na porção Shoftim nós vimos até que Moshe diz, olha, mesmo aqueles lugares que vocês vão tomar, que vocês vão destruir esses objetos de adoração, não deixem nada vivo, nem mesmo os animais. Então, você vê que esses objetos de adoração, o Eterno completa ojeriza por eles. Né? Então, Moshe repete aqui isso que o Eterno sempre coloca, né? Não façam adoração de deuses estranhos. Eu sou Adonai, o teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não adorem outros deuses. Né? O Eterno é um Deus ciumento, é um Elohim ciumento. Né? Ciumento nesse sentido, de que ele não aceita que você vá de livre e espontânea vontade adorar outros deuses. Então, pense sempre nisso. Né? Essa é a pior transgressão que o Eterno considera, né? A idolatria. Né? A idolatria é o derramamento de sangue inocente e o incesto. Né? O incesto é também uma das transgressões que o Eterno abomina. Então, nós vemos aqui que não se pode, Moshe já disse várias vezes, Moshe ordenou isso várias vezes durante a caminhada, nós vimos aí, durante o estudo, que Moshe muitas vezes lembrou ao povo que o Eterno odeia a idolatria. E ele está calcando nessa tecla aqui para que a gente tenha certeza disso. Só que hoje em dia o que acontece? Né? As pessoas cometem idolatria o tempo todo. Né? As religiões levam a pessoa para a idolatria, para adorar deuses santos, né? Objetos de adoração, tantas outras coisas que fazem com que a pessoa se afaste do Eterno, e muitas vezes dizendo até que é o Eterno que coloca isso para que as pessoas sigam, né? Para que as pessoas reconheçam esses objetos de adoração. Então, se afaste disso, né? O Eterno irá à vossa frente e fareis a ele como toda a ordem que ordenei a vocês, ou seja, destruam todo objeto de adoração desse povo, porque senão o Eterno não vai, né, não vai deixar vocês, né, não vai andar por vocês, não vai brigar por vocês, vai deixar vocês por conta desses falsos deuses. E aí, né, e aí que vai ser difícil. Como que esse povo
vai viver, né? Vai viver por conta desses deuses estranhos. Hazaku, Risku, Ve Amitsu, El Tirlu, Ve Al Ta'aritsu, Mi Venechem, Ki Adonai Elohei, Hu HaHolech, Imar Lo Ir Gedá, Velo Ya Zevecha. Sede fortes e corajosos, não os temais. Quer dizer, sejam fortes, sejam corajosos, não tenham medo de enfrentar o povo, não tenham medo de enfrentar esses inimigos que vão estar na terra. Não os temais e não os intimideis diante deles. Por quê? Né? Lembra lá da porção da Erlerá que os, os, os turistas lá, os espiões, os espias, né, que foram lá conhecer a terra, falaram: oh, lá o povo todo é gigante, o povo todo é mau, o povo todo tem sangue nos olhos, né? Todo mundo ficou com medo, teve gente que não dormiu, chorou a noite inteira, ficou com medo. Rapaz, você está com o Eterno do teu lado, confia no Eterno. Seja uma ovelha que confia no teu pastor, né? Seja uma ovelha que tem o Eterno como teu pastor, nada te faltará, né? Então ele caminha na tua frente, ele vai lá, tira a pedra do teu caminho, tapa o buraco, põe um tapete macio para você pisar. Então é isso que você tem que ter sempre claro, né? Não tenha medo, não tenha não perca a coragem, né? Seja corajoso para enfrentar situações adversas que vão aparecer. Vão aparecer muitas situações adversas, justamente para você provar que confia no teu pastor, né? Que confia no Eterno, teu Elohim. Você vai passar por muitas situações, mas confia no Eterno que Ele vai te ajudar no momento que você tiver necessidade, né? Não esmoreça, não tenha medo, não fique intimidado porque eles são maiores, porque eles são em maior número. Lembra quando eles saíram do Egito, né? O povo todo veio atrás deles, soldados armados até o dente, fumegando, tinham perdido os filhos, morreram lá, eu vou trucidar, eu vou matar, eu vou destruir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Morreu todo mundo afogado, sem nenhuma luta, sem nada ter acontecido. Lembra quando eles entraram no deserto e Amaleque veio para cima deles, Moshe levantava os braços, todo mundo tomava porrada nos amalequitas, Moshe baixava os braços, os amalequitas começavam a se levantar e Yehoshua levantava logo o braço de Moshe e então os amalequitas foram destruídos porque o Eterno estava lá defendendo o seu povo. O Eterno defende o seu povo até os dias de hoje e sempre vai defender. Nunca faltou Adonai Roi Lo Ersá. Adonai é meu pastor, não faltará. Ele não faltará aquele que confia nele. Então sejam confiantes no Eterno. No livro de Crônicas, nós vemos que o rei Davi Amélia, né, tinha feito lá um projeto maravilhoso do templo, né, e aí o Eterno disse: você não vai construir porque você tem sangue nas mãos. Né? Ele tinha lá mandado matar Uriá, né, e aí quem vai construir é Shilomo Amélia. Então, Davi, no leito de morte, fala lá para Shilomo: olha só, você tenha certeza, né? Tenha certeza que todo o teu esforço vai ser coroado. Você vai construir o templo. Por quê? Porque o Eterno vai estar do teu lado. Então não se apavore, não esmoreça, não tenha medo. Mas onde é que eu vou encontrar pedra? Onde é que eu vou encontrar ouro? De onde virá tanto material para fazer esse templo? Esse templo está muito sofisticado, está muito
não tenha medo, não esmoreça, não fraqueje, construa a casa de Elohim. Por quê? Porque é Elohim que vai estar trabalhando por você, vai fazer tudo por você, desde que você não esmoreça. O tempo ficou maravilhoso, o tempo foi construído, não se ouvia barulho de ferramenta cortando pedra, não se ouvia nenhum ruído de martelada, nada disso na construção de um templo que ficou, né, ficou maravilhoso quando foi construído. Então, é isso, né? É isso que ele faz por nós, mas a gente precisa o quê? Estar do lado dele, estar confiando nele, estar seguindo os seus ensinamentos, praticando os seus ensinamentos em todos os dias da nossa vida. Vaikra Moshe Yehoshua, Vaiomer Elai. La le eidi le einei kol Israel. E chamou Moshe por Yehoshua e disse a ele aos olhos de todo Israel. Então ele vai apresentar Yehoshua agora. O povo conhecia Yehoshua, lógico, ele não está apresentando agora. É que a Yehoshua chegou agora. Não, Yehoshua já era conhecido, Yehoshua já era, né, já era respeitado no meio daquele povo todo. Mas agora ele vai assumir uma nova função, ele vai assumir um cargo novo, ele está sendo designado para fazer um trabalho que ele não fazia. Ele assessorava Moshe, o braço direito de Moshe, ele cuidava de tudo ali, mas agora ele tem uma outra atribuição, né? Muito como acontece hoje. Muitas vezes há um presidente de uma empresa, tem lá um braço direito que faz tudo, que resolve tudo, no momento que ele vai deixar o cargo, que ele vai passar o cargo para frente, ele diz, olha, agora quem vai me substituir é o meu amigo aqui, o fulano de tal, que já me acompanha todo esse tempo, porque eu confio nele, porque ele é um cara que vai fazer tudo da maneira que eu venho fazendo até agora. Então é a mesma coisa, o que a gente faz hoje é nada diferente do que a Torá nos ensina, né? Então o que a gente estabelece de maravilhoso hoje, já você procura na Torá, já está explicado lá, já vem sendo feito há muito tempo, né? Então Moshe diz isso aos olhos de todos, para que todos tivessem conhecimento, para depois não falar assim, ah, não foi avisado, ah, eu não sabia que era Yehoshua, eu pensei que ia ser Josézinho lá do filho de não sei quem, filho de Marinha, que vai agora ser o nosso líder aqui, porque ele é um cabra bom, é um cara que faz as coisas direitinho, que é um cara que conhece tudo, que lê muito, que estuda muito, um cara muito... Não, quem vai ser Yehoshua, aos olhos de todo Israel, para ninguém, para nenhum Cora aparecer aqui agora e falar assim, não, agora vai ser sou eu que faço tudo daqui para frente. E diz, né, diz para Yehoshua, Hazak, seja forte, ser forte. Ve'ematz ki ata tavur et ha'am hazeh el haaretz asher nishvar Adonai la avotam lachem latet lachem ve'ata tan hi lenar otam. Ser forte e corajoso, pois tu entrarás a este povo, ou seja, você vai ser o líder, você vai estar na frente, você vai conduzir esse povo, né? Esse povo vai todo seguir. Se você falar pula, eles vão perguntar que altura eu tenho que pular. Por quê? Porque eles
confiam em você, eles têm que confiar em você. E você tem essa liderança, você já é uma pessoa conceituada, uma pessoa que foi preparada pelo Eterno, que tem um mover do Eterno dentro de você. Como nós veremos mais à frente, o Eterno vai comissionar, né? Vai comissionar Yahushua. Você entrará este povo à terra que jurou Adonai a seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Então jurou ao Abraão, Isaac e Jacó que daria essa terra para o seu povo, para conceder a eles. Então o Eterno concede essa terra para que eles utilizem, eles vão usar essa terra não é deles, né? Terra é do Eterno, toda a terra é do Eterno, mas o Eterno vai permitir que eles usufruam dessa terra por toda a vida, né? Até que o Eterno fale, não, agora acabou a vida de vocês, agora a terra toda é minha novamente, vocês vão passar a ser julgados, vocês vão, se tiver merecimento, a terra vai ser de vocês. Se não tiverem merecimento, não terão mais a terra. Mas até lá, essa terra é de vocês para usarem, para usufruírem, para desenvolverem essa terra. Não é porque não é só ganhar a terra e ficar de braços cruzados, tem que ir lá trabalhar a terra, tem que ir lá desenvolver essa terra. E tu a repartirás a eles. Então, lá no livro de Yehoshua, nós vamos ver que Yehoshua faz um sorteio da terra pelas famílias que estão entrando. Por quê? Porque Moshe está dizendo aqui para ele, olha, você que vai dividir, não vai ser nada, não, fulano vai, eu vou ficar com esse pedacinho aqui porque eu gostei. O outro, não, vou ficar aqui porque aqui tem árvore que eu quero. Como uns lá vão dizer assim, não, vou ficar aqui porque aqui é melhor para o gado, eu não vou atravessar o gado, eu vou ficar aqui cuidando do gado aqui, né? Como fizeram lá aquelas 2,5 tribos, né? Então, Moshe está dizendo para ele, você vai dividir a terra e a tua divisão vai ser a que vai valer, né? Se você falar essa terra é do fulano, essa terra é do fulano e ninguém mais mexe nesse assunto. Está autorizando, né, autorizando Yehoshua a fazer isso. Mas Moshe está autorizando porque o Eterno disse para ele, quando ele fala, indica alguém para que esse rebanho não fique sem pastor. O Eterno fala, então comissione Yehoshua, porque sobre ele virá o mover, né, o mover para conduzir o povo, o mover de liderança sobre esse povo, esse mover que estava sobre Moshe. Va Adonai hu haholech lefanecha hu i imache lo yachtecha velo yas becha lo tira velo tahat. E Adonai, ele caminha à tua frente, ele está contigo, não te decepcionará e não te abandonará. Não temas e não esmoreças, tahat, não fique por baixo, não se humilhe, né? Humilhar no sentido de se sentir inferior, não no sentido de se sentir simples, mas no sentido de se sentir inferior, de se sentir inferiorizado. Então o Eterno vai estar à tua frente, o Eterno vai te conduzir, o Eterno vai lutar por você, o Eterno vai defender. E como que o Eterno faz isso? Olha, nós já vimos, né? Nós já vimos muitas vezes. Quando o povo saiu lá na porção Bo, né? Na porção Bo, quando o povo vai sair daquela terra, né? Está caminhando pelo deserto, que protegia a todos. Como o Eterno se manifestava? A nuvem do Eterno.
A nuvem do Eterno ia sobre eles durante o dia, refrescando daquele sol escaldante do deserto, protegendo contra os, os animais peçonhentos, cobras, aranhas, escorpiões, e, enfim, tantos animais peçonhentos que vivem no deserto, né? E a nuvem os protegia. Nós vimos isso já muitas vezes, a nuvem do Eterno protegendo o povo. E durante a noite, a nuvem do Eterno se transformava num, num fogo, um fogo que mantinha o povo aquecido, porque o deserto à noite é muito frio, né? Ninguém consegue sobreviver. Durante o dia é muito quente, a nuvem refrescava, e durante a noite, muito frio, a nuvem se transformava num fogo que deixava todo mundo tranquilo, sem sentir frio, aquecido, iluminando, né? Trazendo um fogo que podiam fazer o seu alimento. Então, tudo isso era o Eterno se manifestando. Aí, o Eterno disse, na porção Kitsá, por exemplo, o Eterno disse que a sua presença irá com todos para trazer a eles a tranquilidade, para trazer a eles a segurança, para que todos pudessem descansar em segurança. Então é justamente, né, a ovelha que confia no seu pastor. A ovelha vai então se sentir protegida, se sentir resguardada, se sentir em segurança, vai comer tranquilamente, vai dormir tranquilamente, não vai ter medo de cair num buraco, não vai ter medo de sofrer qualquer agressão de qualquer outro animal, né? Então, trazendo isso sempre para o povo do Eterno, o Eterno vai garantir a sua segurança frente a todos os inimigos. Isso ele faz até os dias de hoje, basta que a gente fique atento em guardar os seus mandamentos, em praticar esses mandamentos em todos os instantes da nossa vida. Ouvir, guardar e praticar, né? Isso é o que a gente sempre precisa fazer para ter a garantia de que ele vai estar ao nosso lado. Porque se a gente não ama o Eterno, por que, que a gente vai querer a proteção dele? Vá pedir a proteção para aquele Deus outro que você acredita que te protege, né? Então, é nesse momento que as pessoas, né, procuram o Eterno. Ah, não, eu quero agora o Eterno me protegendo, mas e naquele outro momento, né? Naquele outro momento você não quis o Eterno e agora você não obedece os mandamentos dele, mas você quer que ele te proteja. Não é assim que funciona, né? Não é assim que a gente consegue a proteção do Eterno. A gente tem que confiar nele o tempo todo, uma confiança que vai se construindo, né, com a nossa prática, com o nosso dia a dia. Não é de hoje para amanhã que você consegue isso tudo. Você precisa praticar a todo momento, a todo ano você vai demonstrar que se arrependeu, né? No Yom, no Yom Kippurim, você vai demonstrar que se arrependeu, vai apresentar um corban, vai se comprometer a não errar mais, e aí você vai conquistar, né, essa confiança do Eterno sobre você. Você tem que mostrar que confia nele, para que ele possa confiar em você, né? E ele faz tudo para que né, que você descubra isso da maneira mais fácil, né, que é estudando os seus ensinamentos, acompanhando os seus ensinamentos todos os dias, né, praticando. A Torá do Eterno é fácil de você ler, de entender, não precisa saber da gemátria, daqueles detalhes todos que a gente até gosta de mostrar, gosta de procurar esse detalhe. Mas é no Peshat, no nível simples, que você deve aprender e praticar. Todo o restante é para você aprofundar, mas muitas vezes não é preciso aprofundar para ter, né, para ganhar a confiança do Eterno. Por quê? Porque você precisa mostrar que no teu coração você ama o Eterno. É isso que ele quer de você. Não quer saber se você sabe calcular o valor
de uma palavra, a gemátria. Isso aí tem muita gente que sabe, mas não tem menor utilidade porque não pratica os ensinamentos do Eterno, né? Fazer conta é mole, isso é fácil, eu sei fazer um monte de conta, mas se não tiver um objetivo, se não tiver um sentido, não serve para nada, né? A gente aprende muita coisa na escola que às vezes não serve para nada. Por quê? Porque a gente não pratica, a gente não é daquela área, a gente não tem necessidade daquilo. Mas quando você quer a proteção do Eterno, você tem que aprender o ensinamento dele e praticar esse ensinamento dele. Não adianta querer praticar outro ensinamento que não vai funcionar. Simples assim. E aqui nós temos uma frase que muita gente coloca até no para-choque do caminhão, né? O para-choque de caminhão muitas vezes tem umas frases, uns provérbios, umas frases de salmo que são muito interessantes, né? Que a gente tem aí os caminhoneiros que muitas vezes confiam no Eterno no seu dia a dia e colocam lá essa lembrança. Mas aqui nós temos uma frase que vem dos escritos nazarenos. Os escritos nazarenos nos trazem essa mensagem que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui nessa confiança no Eterno. Quando Shaul Achalia vai lá visitar os romanos, né? Os romanos, não os romanos soldados ou gladiadores, nada disso, mas os judeus que viviam lá em Roma, né? Então ele vai lá levar os ensinamentos, para levar a palavra de Yeshua, desculpa, né? E ele nos traz aqui uma frase que é muito conhecida, muito usada, né? Que é a seguinte: o mar no mar, ata alzot in Elohim lanu mi itia sat bafanenu. Que diremos agora sobre isso? Se Elohim está conosco, quem se colocará contra a nossa presença? Quem se colocará contra nós? Se o Eterno está com a gente, ninguém pode fazer nada contra nós. Se o Eterno está com a gente, quem vai fazer alguma coisa contra nós? Então, é isso que a gente precisa conquistar na nossa vida. Confiança do Eterno sobre nós. Como a gente consegue isso? A gente consegue isso justamente, né? Justamente praticando seus ensinamentos, ouvindo, guardando no coração e praticando em cada instante da nossa vida. É assim que a gente consegue que o Eterno fique sempre ao nosso lado. E aí não tem para ninguém, né? Ninguém pode fazer nada contra nós. Shalom, shalom. Vamos agora ouvir a Birkat Kohanim com o nosso querido Yosef Torres.
Shabbat Shalom. Baruch Hashem. Maravilha. Vamos agora então descansar, né? Vamos jantar, vamos descansar essa noite e amanhã cedo nós retornamos aqui por volta das 10 horas, talvez um pouquinho mais, para retomarmos o estudo dessa porção Vayeler, né? Neste finalzinho de estudo desse ciclo, né? Esse ciclo que ainda temos aí mais algumas semanas, porque teremos as festas, mas estamos agora fechando esse ensino que Moshe tão maravilhosamente nos traz nessa porção. Shalom, shalom. Vamos agora à finalização com Moré Haimson. יחננו ויבחנו, יאר פניו איתנו, סלע וידעת בחסדך בכל גוי ישועתך, יודו חכמים אלוהים, יודו חכמים כולם ישמחו, ינעננו לאומי, כי תשפוט עמי מישור. ולאומים בארץ דנכם, יודו חכמים אלוהים, יודו חכמים כולם, ארץ נתנה יבולה, יברכנו אלוהים אלוהינו, יברכנו אלוהים, הילרו אותו כל אפסי ארץ, סלע, סלע.